Olá pessoal, agora a gente vai destrinchar a portaria 1467, a gente vai ir vendo capítulo por capítulo e entendendo aí os principais pontos, as principais alterações e aquilo que a gente precisa ficar de olho daqui para frente. Então o primeiro capítulo ele fala das definições, vão trazer aqui importantes conceitos para a gente poder entender todo o restante da portaria. É um capítulo bem tranquilo porque esses conceitos a gente já está habituado, a gente convive com eles o tempo todo no nosso RPPS. Então a gente vê aqui o conceito de unidade gestora, né, que é o órgão responsável por administrar e por gerenciar o nosso RPPS. Dentro da unidade gestora nós temos os dirigentes, então nós temos o representante legal, né, o dirigente máximo do RPPS, mas não só ele. Temos também os demais integrantes da diretoria executiva ou os cargos e funções que a gente tenha assemelhados a essas funções de direção. A portaria mais uma vez ressalta a questão de que benefícios previdenciários são apenas aposentadorias e pensões por morte, algo que a emenda constitucional número 103 já definiu muito bem aí para a gente. E fala também aqui do equilíbrio financeiro e atuarial. É algo muito importante para a gente, porque o objetivo do RPPS vai sempre ser buscar esse equilíbrio financeiro e atuarial. Então, a portaria vem definir para a gente o que é isso, e o equilíbrio financeiro e atuarial ele está relacionado à questão de solvência e liquidez do nosso plano de benefícios. O que isso quer dizer? Solvência quer dizer que meu plano ele tem que se manter, ele tem que ser capaz de fazer aquilo que ele se propõe, ou seja, de prestar o serviço de pagamento de aposentadorias e pensões aos nossos segurados. E também tem que ter liquidez. Não adianta eu acumular um patrimônio gigantesco e na hora que eu precisar pagar esse benefício, ele não está à disposição. Então, o meu RPPS ele tem que estar sempre atento a essa questão de liquidez. Um outro conceito que a gente vai ver aqui mais para o final do capítulo é que não se confunde a instituição do RPPS com a criação da unidade gestora. Ou seja, eu vou ter o meu RPPS, ele vai ser criado a partir do momento em que a minha lei do ente federativo vai assegurar para os meus servidores os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. E a unidade gestora é quando eu crio uma unidade para poder gerenciar esse plano de benefícios. Mas a partir do momento que a lei do ente federativo já assegura aos servidores os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, a partir desse momento eu já tenho instituído no meu município, no meu estado, o regime próprio de previdência social. Passando agora para o capítulo 2, ele fala dos segurados e beneficiários do RPPS. Então ele vai ressaltar, né, quem são os segurados do RPPS, que são aqueles servidores provenientes de cargo efetivo. E aí ele ressalta aqui também que o servidor, o segurado, ele permanece filiado ao regime, ao RPPS, mesmo quando está cedido, licenciado ou exercendo mandato eletivo. Ou seja, se um servidor é cedido para outro órgão, ou se ele vai exercer um mandato, né, de vereador, deputado, prefeito, enfim, ele vai continuar filiado ao seu RPPS de origem. Passando agora para o capítulo 3, a gente vai falar do caráter contributivo do RPPS, ou seja, para haver RPPS, para haver vinculação ao regime próprio, a gente tem que ter contribuição. E entre diversas situações que essa portaria define para a gente, ela estabelece que a responsabilidade pelo repasse das contribuições ela tem que ser feita até o último dia útil do mês subsequente. Ou seja, o pagamento desse, né, foi realizado esse mês, o ente tem até o último dia útil do próximo mês para repassar tanto as contribuições que foram descontadas do servidor, quanto as contribuições, né, que são de obrigação do ente. Fala que a responsabilidade, né, pela retenção e pelo repasse das contribuições, ela é do ordenador de despesas do órgão. Ou seja, cai sobre aquela pessoa que é responsável pelas despesas.
Em alguns casos, geralmente, né, é o prefeito ou o governador, ou então, né, ele delega essa função para os secretários. Mas aí o ordenador de despesa do órgão, que é o responsável pela retenção e pelo repasse das contribuições previdenciárias. Passando agora para a primeira seção desse capítulo, que vai falar para a gente sobre os limites de contribuição, ela vai estabelecer, né, que o somatório do valor das contribuições do ente federativo não podem ser nem inferiores às contribuições que são descontadas dos servidores e nem podem ser superior ao dobro desse desconto. Isso também é mais uma coisa que aí já vinha da emenda constitucional e a portaria só vem reforçar para a gente. Outra coisa que a portaria reforça também é que em caso de déficit atuarial, as contribuições elas não podem ser inferiores às contribuições dos segurados da União. Ou seja, se caso o meu instituto possuir déficit atuarial, o mínimo das minhas contribuições tem que ser igual aos dos servidores da União. E logo abaixo aqui a portaria já fala para a gente de quanto que é essa contribuição, que é de 14%. Caso o RPPS venha a aplicar a alíquota progressiva, em caso de déficit atuarial, ele precisa comprovar que essa alíquota progressiva ela tem que ser no mínimo igual se fosse aplicado o uniforme a alíquota de 14% para todos os servidores. Ou seja, ele só pode aplicar a alíquota progressiva se ela for igual ou melhor do que a alíquota de 14%, né, em caso de instituto que possui o déficit atuarial. E a portaria ainda reforça para a gente que não é considerada a ausência de déficit quando há segregação de massas ou um plano de cobertura do déficit. Na seção 2 agora, a portaria fala para a gente sobre a base de cálculo das contribuições. Então, qual que é a base de cálculo? É o vencimento do servidor efetivo acrescido das vantagens permanentes e os adicionais de caráter individual, que são triênio, quinquênio, biênio, enfim, o que aí cada ente federativo utiliza, mas só as vantagens de caráter permanente. E também, né, incide contribuição previdenciária sobre o 13º salário. E aí mais abaixo a portaria ainda reforça para a gente que não incide contribuição sobre verba que não é incorporável. E aqui inclusive cita o abono de permanência, terço de férias e, né, as horas extras, adicional noturno e insalubridade. Porém, existe uma exceção, que é quando a lei do ente federativo estabelece que pode ser incluído algumas verbas em decorrência de exercício de função, de cargo de confiança, de cargo comissionado. É facultado ao servidor incluir essa diferença, essa verba, por exercer cargo em comissão, cargo de confiança, para poder ser descontado, para poder contar para sua aposentadoria. Ou seja, aquele servidor que vai se aposentar pela média das contribuições, ele pode usar, né, essa remuneração para poder elevar a sua média, mas mediante opção expressa do servidor. E nesse caso, sempre que o servidor optar por contribuir sobre o cargo comissionado, cabe também a contribuição do ente federativo sobre esse valor. Falando agora da seção 3, ela vem trazer para a gente a questão do parcelamento de débitos. E assim como a emenda constitucional, ela também traz o limite máximo de 60 prestações mensais para parcelamento de débitos. Antes, né, poderia parcelar até em 240 prestações, mas a emenda trouxe essa restrição, a portaria só vem reforçar. E ela reforça também que é vedada incluir contribuições descontadas dos segurados em parcelamento de débitos. Isso também vem da emenda constitucional, a portaria só vem reforçar isso para a gente. Já lá no artigo 16, ela amplia essa possibilidade de parcelamento de débitos também para os segurados, né, em casos em que a obrigação de recolher a contribuição ela passa para o segurado e em caso, né, ele não recolhe essa contribuição, ele pode também parcelar essa dívida nos mesmos termos, né, desde que isso esteja expresso na legislação do ente federativo.
A seção 4 ela fala, né, da ação em pagamento, ou seja, você não pode usar bens e direitos para poder quitar débitos previdenciários, eles não podem ser utilizados, nesse caso, não podem ser utilizados bens para poder quitar débitos previdenciários. Falando agora da seção 5, ela vai tratar das contribuições dos servidores cedidos, afastados ou licenciados. Então, primeiro ela fala no caso de cessão de segurado, ou quando ele está afastado para exercer mandato eletivo, e caso ele receba, né, o valor dos proventos, o salário dele desse órgão a qual ele está cedido ou onde ele está exercendo o mandato, é obrigação desse órgão descontar o valor da contribuição previdenciária e fazer o repasse à unidade gestora do RPPS. E caso isso não esteja acontecendo, a unidade gestora ela precisa comunicar ao seu órgão, ou seja, ao seu ente federativo, para que faça esse repasse. Então, se um servidor está cedido e o órgão a qual ele foi cedido não está repassando a contribuição, você precisa notificar o seu órgão e ele tem a obrigação de te repassar essa contribuição. E depois ele tem aí, né, a faculdade de correr atrás desse valor, de ir lá e cobrar do órgão para qual ele cedeu. Quando essa cessão ocorre sem ônus para o órgão que está recebendo o servidor, então a responsabilidade continua no ente federativo de origem. Falando agora do caso do servidor licenciado ou afastado em licença sem vencimento, sem recebimento de remuneração, a obrigação de recolher a contribuição, né, a parte do servidor, aquela parte que seria descontada, é do próprio servidor, ou seja, ele precisa repassar mensalmente o valor da sua contribuição previdenciária. Porém, a contribuição patronal, a lei do ente federativo precisa determinar de quem é o ônus de repassar essa contribuição. E aí a portaria fala para a gente que, caso a lei do ente federativo seja omissa, o ônus de repasse dessa contribuição continua com o ente federativo. Ou seja, mesmo o servidor em licença sem vencimento, caso a lei do ente federativo não fale que, né, o dever de repassar a contribuição patronal seja dele, o ente federativo precisa continuar repassando essa contribuição patronal. E aí a portaria esclarece para a gente que esse tempo, né, se o servidor recolher a sua contribuição durante o período que ele tiver em licença sem vencimento, ele conta como tempo de contribuição, seja para aposentadoria ou seja para averbar em algum outro regime, porém não conta como tempo de efetivo serviço público ou tempo na carreira, caso ele precise, né, desse tempo para se aposentar. Então é tempo de contribuição, mas não é tempo de efetivo exercício. E caso o servidor não esteja recolhendo a sua contribuição durante o período de licença e ele venha a necessitar de um benefício previdenciário, ou seja, uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte para os seus segurados, ele não vai ter esse direito, caso ele não esteja recolhendo a contribuição. Ou seja, para ter o direito aos benefícios previdenciários, ele precisa estar recolhendo aí as suas contribuições previdenciárias. Bom, pessoal, esses foram os 3 primeiros capítulos da portaria. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.